Todos, né? Eu quero agradecer por vocês estarem aí presentes comigo assistindo essa aula. Eu quero agradecer pelo fato até de vocês estarem me visualizando, porque já isso, só isso já é uma bênção para nós, né? Só isso é uma bênção. Você saber que você está sendo ouvido, você saber que você está sendo visualizado, você saber que você está sendo reconhecido pelas pessoas. É uma bênção. Estive bem doente um pouquinho, mas estou bem recuperado, graças a Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que me empolga, porque eu gosto, que eu sou professor de letras, além de ser professor de letras, sou diretor de teatro, né? Eu tenho outras disciplinas que eu dou aula também, mas com vocês aí no CERMA agora estou dando aula de redação e artes. Mas o que eu vou falar para vocês nesse momento agora é uma tradição. O mês de outubro é caracterizado como o mês das bruxas. Como assim, professor? Como começou isso? Na época do Império, mais antigo ainda, na época da Era de Ferro, das pestes negras, na época onde o medievalismo, né, tomava conta do mundo, o medievalismo, né, o medieval era a sua principal fonte de inspiração na época. Era o período literário da época, era o período artístico, é o período onde a monarquia, os reis governavam, imperavam nas sertanias. A Igreja Católica ela tinha muito poder pelos reis. Pense em uma pirâmide. E essa pirâmide ela era é, 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 estipulada. Well, vamos pensar assim. Aqui nós temos o símbolo do masculino e aqui nós temos o símbolo do feminismo. Ó, masculino, faça comigo aí, masculino, feminismo. Então, no ocultismo, isso tinha muito valor. Para a igreja, não. A igreja ela perseguia, ela com unhas de ferro, ela perseguia todos aqueles que praticavam a arte do ocultismo. Ela perseguia todos aqueles que praticavam a arte do ocultismo. E essa arte do ocultismo, ela era transformada, ela era moldada com os costumes dos povos. Aí então nasceu as bruxas. Essas bruxas eram criaturas, eram mulheres que faziam um acordo com, vamos se dizer, com a divindade, com o lado mal. Praticava as suas especiarias, praticava as suas artes, praticava as suas formas, inclusive até de praticava até as suas formas de feitiços, e isso incomodava a igreja. E o mês das bruxas, o dia das bruxas, teve algumas datas diferenciadas. E a Igreja Católica sempre perseguia, mudando a data, até que ela estipulou o dia de Todos os Santos. Depois mudou-se e estipulou-se o dia 31 de outubro, que é o chamado Halloween, que é o dia das bruxas, o dia das forças das trevas, as quais as pessoas daquela época cultuavam. E se criavam-se muito misticismo com aquilo. E esse misticismo era muito afetado. As pessoas criavam isso, as pessoas moldavam isso e traziam isso para a gente. Né? Se é que vocês estão me entendendo. Essa aula nossa vai estar terminando. Daqui a pouco a gente já entra direto na outra. Viu? Não vamos dar um intervalo, a gente vai entrar logo. Então, assim, tudo isso que envolvia, tudo isso que se moldava, tudo isso que se criava com as bruxas, que se criava com a intenção de manifestar-se a cultura, passou a ser religioso. E a Igreja Católica perseguia muito. Queimava em praça pública, enforcava muitas das vezes, decapitava em nome da fé, em nome de Deus, que é a qual perseguia os magos e as bruxas. E se dizia-se muito naquela época que no dia 31 de outubro a influência das trevas era tão grande que os mortos voltavam para ver seus familiares. Por isso que você vê aqueles espantalhos, por isso que você vê aquela abóbora na frente da casa das pessoas na época de Halloween, porque aquilo ali servia para espantar esses espíritos. Servia para espantar
essas figuras horrendas que vinham das trevas para a casa dos vivos. Por isso, toda essa tradição, por isso todo esse cultismo que gira em torno do Dia das Bruxas, que é esse mês. E nós, como alunos de arte, nós não vamos deixar de fazer uma atividade voltada para isso, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão estar escolhendo 3 figuras, né, que é os chamados filhos de Calvino, os filhos de Lilith, 3 figuras, e essas 3 figuras vocês vão estar fazendo para mim uma pesquisa sobre ele. Tá? Pode ser o lobisomem, pode ser o cavaleiro sem cabeça, pode ser o fantasma, não importa. Vocês vão fazer 3, vão escolher 3, fazer ele no papel, desenhar ele, imaginar ele, desenhar em um cenário e colocar embaixo o relato sobre ele através de uma pesquisa. Tá certo? Então isso vocês vão fazer para mim e essa atividade vai ter peso, somando com as outras, porque eu não vou fazer prova de artes, certo? E essa prova de artes, vamos estar fazendo essa atividade a qual eu estou solicitando, tá bom? Somando com as outras que nós estamos fazendo, tá ok? Então, essa aula vai ser o curto tempo, né? Já os 40 minutos, os quais se passou, porque desde o início eu estou aqui pegando nota de vocês, mas basicamente artes vamos estar fazendo isso. Essas 3 pesquisas, vocês vão escolher essas 3 figuras e vão estar mandando para mim pelo e-mail com cabeçalho, com nome, turma, tudo direitinho, o meu nome, e você vai mandar para mim. Quanto mais bonito você fizer, quanto mais bacana você fizer, maior vai ser sua nota. Aí não vai depender de mim, só vai depender de você, tá certo? Então, essa aula vamos encerrar e vamos dar continuidade ainda nessa aula. Eu vou estar abrindo outro link e eu vou estar dando continuidade sobre esse assunto que é o Dia das Bruxas, o que é o mês das bruxas. Para nós que praticamos a arte, que praticamos a produção de texto, que infinidade, que material rico de pesquisa nós temos, tá certo? Vou encerrar essa aula, já vou pausar e a gente retorna falando um pouco sobre o que é a arte das trevas, tá certo? Vamos lá. Tchau, tchau. Já entre automaticamente no outro link, tá bom? Tchau, tchau. Enquanto eles estão entrando no outro link, vamos estar aqui falando sobre um pouco mais sobre o Dia das Bruxas, tá bom? Vamos dar uma pausa, retornamos. Voltando, né, falar sobre esse assunto, o Dia das Bruxas, é bem interessante, né, essa festa, né, ela passou a ter uma tradição forte em países como os Estados Unidos, como Irlanda, como Canadá, né? As crianças saem batendo nas portas, pedindo doces ou travessuras, né? E a festa se popularizou há pouco, né? Em relação por um pouco tempo, em todo o mundo. Essa festa passou a ser vista, passou a ser celebrada. Alguns países com muita força, outros países sem poucas forças, porque também é a questão do folclore, da cultura daquele país, né? E no Brasil a sua comemoração foi remota. Acho que vamos dizer que há cerca de 20 anos que nós celebramos o Halloween, principalmente nas escolas de línguas, né? Escola de inglês, escola que praticam o inglês, é conteúdo. Como já fizemos muitas das vezes aí no colégio, nós fizemos o Halloween, aonde a gente sempre, quando eu dava aula de inglês, a gente sempre celebrava, né? A gente sempre mostrava para as pessoas a importância dessa festa culturalmente. Mas, professor, como é que fica na religiosidade? Eu sou cristão.
como eu vejo, como se aconteceu o Halloween, para o cristão, é um paganismo. Totalmente pagão. A festa do Dia das Bruxas para o cristianismo é uma festa odiada, que é uma festa que exalta o Dia das Trevas. É uma festa que exalta a figura das trevas. É uma festa que mostra... A minha internet eu acho que caiu, ou então alguém deve estar manipulando aí o Zoom. Se tiver, eu vou saber depois. Mas assim, com tudo isso, com todo esse critério, com toda essa ação, para o cristianismo, não combina com o Dia das Bruxas. Porque a igreja católica mostrava-se rígida em relação a isso. Mas, professor, como tudo começou? Vou falar. O Dia das Bruxas, para o mundo, ele foi celebrado na festa de Samhain. Que é isso? Homenagem ao Rei dos Mortos. E nessa ocasião, cuja festa durava 3 dias, a festa durava 3 dias, com início no dia 31 de outubro, aí veio por agradecimento pelas colheitas, né? Agradecimento pelas colheitas, e segundo esses estudiosos, né, era uma festa pagã do século XVIII. Então, nada ortodoxo, nada cristão, né? E que alterou o calendário na tentativa de atribuir a festa ao caráter religioso, né? Através das misturas dessas datas. Ou seja, a Igreja Católica, ela alterou o calendário religioso para que essa festa perdesse foco, né? Assim, o Dia de Todos os Santos, antes era comemorado dia 31 de maio, passou a ser no dia 1º de novembro, acontecendo que passou a ser o Dia das Bruxas. E o Halloween, cujo nome resulta na junção das palavras Hallow e Eve, que significa, respectivamente, o santo e véspera. Então, a tradição é comemorada, mas para eles naquela época do século XVIII era algo religioso, era algo tipicamente religioso. E aí que, apesar das brincadeiras agora no tempo de hoje levar-se ao divertimento, mas antes era um foco religioso, era um foco totalmente religioso e perigoso. E os símbolos que se retratam no dia dessa festa, a abóbora, com caras, né, desenhadas, bruxas, morcegos, aranhas, fantasmas, caveiras, gatos e etc. Né? A abóbora servia para, quando ela está acesa, para iluminar o caminho dos mortos, conforme a tradição. Os gatos pretos surgem na decorrência de associação a amaldiçoar e ao azar. Os zumbis são cadáveres em busca de vingança, né? Enfim, criava-se várias ações, né? Criava-se vários conceitos, tá ok? Mas vamos dar uma segunda pausa, porque eu vou passar para vocês a atividade de redação. Olha só, em redação, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer para mim uma pesquisa, um texto, falando sobre essa tradição. O que é o Dia das Bruxas no dia de hoje? Vocês vão fazer e vão mandar para mim, tá bom? Por e-mail,
o que é o Dia das Bruxas com a influência dos dias de hoje. Como seria, na sua visão, como seria celebrado hoje o Dia das Bruxas? Como seria? O que aconteceria? O que não aconteceria? Na sua visão, como seria isso? Como seria essa tradição? Então você vai escrever hoje para mim e mandar. Na sua visão, o que é o Dia das Bruxas no dia de hoje? Tá bom? E vai mandar para mim. Tá certo? E eu vou estar aqui aguardando você a concluir. Tá bom? Estou aqui aguardando. Manda aí, faz aí, manda para mim. Que eu vou estar aqui dando visto em redação, que também eu não vou estar fazendo avaliação. Vamos estar fazendo esses trabalhos para concluir. Tá bom? Um abraço. Estou aqui aguardando.